queimadas, tempestades, secas. O que está causando o desequilíbrio ambiental? Qual o papel do homem nesta situação? As notícias estão em todos os lugares. A água realmente pode acabar? A Eureka de hoje vai alertar sobre os riscos que o planeta corre pela falta de água e quais as consequências climáticas causadas pela escassez. Dona Maria Júlia mora no bairro Belo Vale, em Santa Luzia, Minas Gerais, há 18 anos. Maria Júlia, há quanto tempo que a senhora não tem água em casa? Há 2 semanas que nós estamos com falta de água e para vocês verem que aqui a falta de água foi grande, foi coisa inédita, né, para nós. Que vocês estão até vendo aqui esses galões de água que são a reserva. Hoje vocês estão vendo que está chovendo, mas a gente continua com a reserva. Porque sempre aqui nós estamos com falta de água. E para vocês verem a reserva, temos aqui as plantinhas que também precisam de água, né? Então, por isso nós temos a reserva para a limpeza e também as plantas. E essa água ali do galão a senhora utiliza para cozinhar, para fazer a limpeza de casa e para poder molhar a horta? Tudo. E para dar a descarga no banheiro também, para fazer comida. E a gente reserva uma outra em outro galão aí para a gente tomar. A ONU prevê que em 2050, mais de 45% da população mundial não poderá contar com a porção mínima individual de água para as necessidades básicas. Estatísticas projetam uma situação de caos em pouco mais de 40 anos. A seca em São Paulo foi uma das mais graves já registradas. Segundo dados do Instituto de Astronomia e Geofísica da Universidade de São Paulo, esta foi a temporada com menos chuvas nos últimos 45 anos. É o 13º ano mais seco desde 1934, quando começaram a fazer as medições. 2 estações chuvosas irregulares, justamente a de 2012, 2013 e 2013, 2014, e especialmente os meses de dezembro e janeiro com chuvas abaixo da média. Foi isso que refletiu na ausência de chuva e também nos níveis tanto dos reservatórios como dos rios aqui na região. Então, quando esses meses eles não têm um comportamento ideal, chuvosos nessa época do ano, no verão, então isso reflete no restante do ano. Nós temos previsões que chuva dentro da normalidade para o mês de novembro e também dezembro. Então, o maior problema é que, como são estações irregulares e a gente está com os níveis dos rios e reservatórios muito baixos, então a gente precisa de uma chuva bem acima da média para poder trazer esse nível para uma situação, vamos dizer assim, ideal. Então, mesmo essa estação chuvosa sendo dentro da normalidade, a gente vai só amenizar a situação e não chegar a realmente ter uma situação definida em relação à água aqui na região sudeste do Brasil. Apesar de termos a impressão que a água está desaparecendo, a quantidade de água na Terra é praticamente invariável. O que muda é seu estado físico e a sua distribuição. O volume dos reservatórios tem preocupado governos e sociedade civil. Segundo o ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, o Brasil tem uma capacidade máxima de reservamento de 288 mil megawatts mês. Isso representa a quantidade máxima de energia elétrica que o país pode armazenar. 70% do estoque de eletricidade do Brasil está localizado nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, 18% na região Nordeste, 7% na região Sul e 5% na região Norte. O relatório global da ONU sobre o desenvolvimento e a água de 2014 destaca o impacto da água no campo da energia e vice-versa.
Ainda de acordo com o relatório, 75% de todo o consumo industrial de água é direcionado para a produção de energia elétrica. Duas características do Brasil para driblar essa condição muito adversa. Uma delas é eu poder transferir energias de uma região para outra através de grandes linhas de transmissão, e o Brasil é muito grande. E por ser muito grande, vem o segundo aspecto. Eu tenho regime de chuva diferenciado no Brasil. Então o Sudeste está vivendo seca tem muito tempo. Mas o Sul do Brasil não. O Sul do Brasil passou por cheias. E aí como que se faz? Põe aquelas usinas de lá para gerar muito, e por ter grandes linhas de transmissão, transfere a energia lá do sul do Brasil para cá. Mas a gente está interligado com o norte também, a gente está interligado com o nordeste também, assim, quando lá está podendo gerar muito, transfere para cá. E quando aqui pode gerar muito e lá não, aqui então transfere para lá. E por fim, as termoelétricas, né? Lançar a mão das termoelétricas. Então o Brasil está gerando energia com termoelétricas para viver essa diversidade climática que realmente está durando muito tempo, desde o início desse ano. Então está gerando termoelétrica há muito tempo. Isso tem um inconveniente. A energia fica mais cara. Termoelétricas custam bem mais. O combustível para fazer uma termoelétrica funcionar é bem mais caro do que o combustível água que vai fazer uma hidrelétrica funcionar. A estiagem está mostrando um dos seus lados mais trágicos. Por causa da falta de chuvas, nascentes, córregos e rios estão secando. A nascente do Rio São Francisco, situada no Parque Nacional da Serra da Canastra, secou pela primeira vez na história. O tempo seco também vem aumentando o número de focos de incêndio. Segundo a Coordenação de Emergências Ambientais do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, pelo menos 916 mil hectares de vegetação de áreas em reservas federais foram consumidos por incêndios desde o começo do ano. Somadas, as 320 áreas federais protegidas existentes totalizam mais de 75 milhões de hectares. No Parque da Canastra, desde agosto deste ano, já foram registrados 8 incêndios. As variações climáticas também são uma preocupação pela vida na Terra. Segundo o relatório divulgado pela Organização Meteorológica Mundial, 2013 foi o 6º ano mais quente da história. A temperatura média da superfície do oceano e da Terra foi de 14,5 graus Celsius, 0,50 maior que a média registrada entre 1961 e 1990. O planeta caminha atualmente para um aumento de pelo menos 4 graus Celsius até 2100 na comparação com o nível da era pré-industrial. Se aumenta a temperatura, podemos ter sistemas meteorológicos mais intensos, como por exemplo furacões. Se tem uma área como uma região metropolitana, já é complexo entender como funciona a dinâmica numa região metropolitana, inclusive com chuva. Ela pode absorver, ela absorve mais energia e funciona como um intensificador das tempestades. Geralmente as tempestades que se desenvolvem na região metropolitana elas são mais fortes devido a esse calor, essa energia transformada pela região metropolitana. Ela absorve energia e intensifica o sistema atmosférico. É mais um problema que a gente pode apontar com isso. Então, como a região metropolitana já é complexa, a gente vai ter mais problema de inundações, mais problema com a população. Outro problema global é o crescimento da população, o que pode elevar o consumo de água e energia elétrica. A ONU prevê que, se o descaso com os recursos hídricos continuar, metade da população mundial não terá acesso à água limpa a partir de 2025. Estas consequências climáticas devem-se, em parte, ao efeito estufa. Há encontros, desde o final do século passado, de países, os países mais desenvolvidos, de forma a tentar verificar quais seriam as medidas possíveis de
de redução da emissão desses gases. E esses gases são os processos industriais, processo de queima de combustíveis, processo de queima de florestas, né? São esses processos que fazem aumentar a concentração de gases de efeito estufa. Então, o que se tem noção hoje é que para a redução da emissão desses gases, há que haver um comprometimento de países, e os países mais ricos do planeta, para que sejam estabelecidos acordos de diminuição desses gases. Uma recomendação para a população é não jogar, por exemplo, cotonete, não jogar, né, papel em excesso no vaso sanitário, porque isso vai fazer com que a pessoa tenha que ir lá e apertar o vaso sanitário várias vezes. Então essa, por exemplo, é uma medida. No que diz respeito à lavagem de roupa, por exemplo, o que se recomenda é que só se utilize a máquina de lavar quando você já tiver uma quantidade de roupa suficiente para encher toda a máquina de lavar. Quando da lavagem, né, de pisos, por exemplo, não há, inclusive não só pisos internos, mas também lava-se calçada com água, há uma preocupação enorme, porque deixar uma torneira aberta, né, alimentando uma mangueira por 15 minutos, a quantidade de água ali, entre aspas, desperdiçada, é de coisa de 280 litros. No início do programa, contamos a história da Maria Lúcia, que ficou sem água em casa por 2 semanas. Por isso, Dona Maria adaptou os hábitos. E a senhora sempre economizou água? Sempre economizei no lavar vazia, no usar banheiro, lavar roupa, eu sempre uso da máquina, que a gente tem a área grande, então usa para na área tirar a poeira. E todo mundo da casa também segue a mesma norma, de ter um banho mais rápido, escovar dente com torneira fechada e ser breve. Nunca fomos de desperdiçar água. E se não chover, Maria? Se não chover regularmente, eu tenho certeza que vai voltar para nós essa dificuldade. Porque nesses 18 anos que a gente mora aqui, sempre aqui no alto, aqui mesmo, a água é mais difícil. E a senhora está preparada? Eu acho que ninguém está preparado com falta d'água, não. É muito difícil. Só nós mesmos que sabemos o que é dormir e acordar sabendo que as torneiras estão secas. É isso que é o difícil. O Eureka de hoje fica por aqui. Gostou do programa? Então participe. Envie um recado ou dê sugestões pelo e-mail do Eureka e redes sociais da PUC TV. Até a próxima. Tchau!